Olá, gente! Feliz demais estar aqui para mais uma entrevista. Já perdi a conta de quantas a gente fez. Espero que vocês estejam gostando de ver todos esses vídeos. Não sei se você viu todos. Se não viu todos, corre lá. Tem um monte de profissões. Se você está perdido ainda no que fazer, não tem nem ideia, vale a pena assistir todos. E hoje eu estou aqui absurdamente bem acompanhado com uma excelente aluna que me zoou a vida inteira. Inclusive, quando eu a chamei para fazer entrevista, ela me zoou de novo. Uma das pessoas que mais conseguiu me deixar sem graça na vida, estou admitindo isso aqui para vocês, é a Duda, só que eu não tenho coragem de falar o sobrenome dela, porque eu vou falar errado. É a Eduarda Villarreal. É absurda, né? É chique no nome, chique em tudo. Essa menina sempre foi demais. Muito feliz, muito orgulhoso de poder fazer parte da vida dela. Duda. Prazer é meu. É isso aí. Fala oi para a galera aí. Esqueci de dizer. Duda é arquiteta. A gente vai falar sobre arquitetura hoje. Que emocionado, esqueci de falar qual a profissão dela. Dá um oi para a galera aí, Duda. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês curtam aí tudo que a gente tem para falar e que ajude a esclarecer um pouquinho sobre o que vocês estão pensando em fazer da vida. Maravilha. Vamos lá. Primeira pergunta, que é a base aqui dos vídeos que a gente sempre faz. A arquitetura sempre foi o que você desejou fazer ou passou outra coisa pela cabeça? E se passou, o que passou? Sim e não. Porque eu sempre soube que eu queria trabalhar com criação, com desenho, então já pensei em moda, já pensei em outras profissões com desenho, tipo design gráfico e tudo mais, mas eu acreditava que a arquitetura era a profissão relacionada a desenho que mais tivesse uma aplicabilidade no mercado de trabalho. Então, eu acreditava que fosse ser mais fácil conseguir um campo para trabalhar e tudo mais. Mas desde pequenininha eu já pensava realmente nisso e achava que seria uma boa. Então, foi a minha primeira opção, não tive dúvida. Caraca, que maneiro. Então, vocês percebem que já passou de tudo aqui, né? A galera que começou a fazer uma profissão que absolutamente nada a ver com a outra, gente que foi até o final da universidade, mudou, fez outra, gente que nunca pensou em fazer, gente que estava decidido. Então, isso mostra que você que está assistindo a gente não é doido, você está normal. Se você já decidiu, se você não decidiu, você é um ser humano normal. Mas vamos lá, beleza. Pensou em fazer arquitetura, obviamente tem todo o processo de estudos para você entrar na universidade. Como era a sua rotina de estudos? Como é que você se organizava? Você estudava dia e noite? Você tinha um momento? Como é que era isso? Olha, Felipe, eu sempre fui uma aluna que prezava mais a aula presencial do que o estudo em casa, porque eu já era mais dispersa e tudo mais. Então, eu preferia aproveitar melhor o tempo durante a aula para aprender. E aí, no tempo que tinha que estudar em casa, às vezes eu só relembrava algumas coisas, estudava para uma prova. Não tinha uma rotina de estudos em casa para me preparar para o vestibular. Porém, eu sempre fazia essas aulas extras de sábado, projeto Enem, projeto ERJ, todas essas aulas extras e as aulas do pré-vestibular, quando eu fiz o terceiro ano, era aula do terceiro de manhã e o pré-veste de tarde. Então, eu passava o dia inteiro estudando e sábado e domingo, eventualmente. Então, eu achava que o tempo que eu estava em casa, de tempo livre, era um tempo para descansar, relaxar, fazer algumas outras tarefas, fazer outras atividades. Eu, por exemplo, fiz balé a vida inteira, então era um tempo que eu usava para tirar o meu foco daquilo e eu acho que ajudou bastante a não surtar. Essa vida é muito engraçada. A parte do surtar, beleza. Tinha uma curiosidade agora que você citou, eu já volto ali para o estudo. Balé, você continua? É verdade, você foi bailarina maneiro, né? Bailarina Bastante sério, tempo. né? 21 anos. Eu tô parada agora por conta da pandemia, né? Porque mas só por conta da pandemia. Eu acho mais perigoso e tal. Muita gente numa sala. Arrumei outras atividades, mas por enquanto o balé tá em pausa. Mas pensa continuar após a pandemia? Com certeza. Não consigo viver sem, tô enlouquecida. Que maneiro. 21 anos fazendo balé, maneiro. Isso é legal, porque ter um hobby é uma coisa muito importante, né? Que ela falou, me ajudou a não surtar. Isso é muito importante. Porque a galera acha, às vezes, que
o hobby é um negócio que a galera mais atrapalha, né? mais focadona e tal. Eu já pensei isso durante muito tempo. Não, tem que aproveitar, tem que fazer. Não, você precisa ter hobbies, porque isso faz com que você relaxe, com que você não surte, exatamente como você Eu falou. conheço gente que largou o balé na época e acabou voltando, porque não estava servindo para estudar mais, não estava sendo proveitoso. Então, eu acredito sempre em manter uma atividade paralela. Eu tenho atividade física pela manhã, que eu gosto, joga endorfina no corpo, estudo, trabalho. Tenho alguns outros estudos que são estudos para adquirir conhecimento geral. Brinco com a minha filha, fico com a minha esposa. Assim, são série, filme, enfim, são coisas que são importantes sair. Agora não, né, não pode mais, mas faz parte da minha ideia. Né? Bom, voltando aqui para o estudo. E aí você conseguiu entrar na universidade, lembrando que ela era uma aluna assim daquelas que você falava a coisa, pegava e conseguia reproduzir rapidamente. Não estou puxando saco, é verdade, sempre foi muito inteligente mesmo. Zoadora pra caramba, mas muito inteligente. Eu gostava disso, porque tem um estereótipo, né, do aluno que é muito inteligente, ele é quietinho, ela falava pra caramba, conversava dessa, brincava, fazia bagunça, me zoava todo mundo e estudava bastante, sempre foi muito legal. Entrou na universidade, legal. A universidade foi o que você esperava? Ou você tomou um baque na universidade? Começando por tudo isso que você falou aí, aluna exemplar e não sei o quê. Primeiro que assim, eu entrei na faculdade muito bebê ainda, porque eu terminei o terceiro ano com 17 anos, e eu entrei logo em seguida na faculdade. Eu fiz arquitetura na UFRJ. Então, imagina só, são 120 alunos por período, são 240 aprovados no IPG. Eram, né? Não sei agora, mas na época era. E era muita gente. Então, você conhecia gente de tudo quanto é lugar, que estudou em tudo quanto era escola. Gente que, sabe, teve os melhores níveis de educação possíveis e você chega lá, você vê gente que parece que já sabe um monte de coisa e você se sente burro. A primeira percepção que você tem, nossa, eu nunca vou conseguir aprender essas coisas aqui. Pelo menos comigo foi muito assim. E tinha matérias que eu tinha mais facilidade, tinha outras que eu não tinha muita facilidade. A arquitetura é um curso que tem coisa teórica, coisa de desenho, coisa de maquete, coisa de conta, tem tudo que você imagina. Eu costumo dizer que tem todos os campos das matérias da escola, a gente tem na arquitetura. Até história, né? Que faz parte do a gente tem história até quase que o final da faculdade. Não tem como. Dividida em vários tipos de matéria, mas a gente tem pelo menos uma ou duas relacionadas à história até o final da faculdade. E aí são muitas matérias, muitos trabalhos, a gente não tem muito essa coisa de prova, é mais trabalho mesmo. E a prova, quando você está estudando, quando você está cansado, você fala, cansei, vou dormir. O trabalho, não. O trabalho, você não tem como terminar enquanto você não terminar. Então, exatamente. Às vezes, varava a madrugada fazendo. E no primeiro período, eu reprovei uma matéria. Eita! E foi... Para você, né? Isso. Nunca tinha ficado nem em recuperação, nem prova final. Aí fui reprovada numa matéria. Mas sabia que tinha estudado muito, mas que tinha sido impossível. E acho que foi a primeira quebra de padrões, assim, foi realmente o primeiro período. Essa rotina louca de estudos e trabalhos, e o vai e volta também, porque aula às 7 horas da manhã no fundão, acho que não funciona para ninguém. E milhares de pessoas novas, você sair de uma escola assim e dar de cara com o mudão, isso foi muito doido. E, esse baque da diferença de nível de ensino, né? Outras pessoas tinham muita facilidade, eu já tive mais dificuldade, então acontece, mas tá tudo bem. Fiz a matéria depois no período de novo, passei com 10. Mas tá tudo bem, é ótimo. Quando você fala em níveis diferentes de educação, né? Inclusive, provavelmente níveis diferentes de cultura, né? Porque viagem, Sim. acesso a determinadas coisas facilita bastante dentro da arquitetura, muita coisa. Muita coisa. Tinha gente que estava indo para a faculdade que já tinha feito intercâmbio de ensino médio, que estudava nas maiores escolas
tradicionais católicas do Rio de Janeiro, que são escolas também muito fortes. Então, assim, você percebia que era um nível cultural muito diferente. E tinha gente vindo de escola pública também. Você percebe a discrepância de ensino assim que você entra. É muita coisa para reparar ao mesmo tempo, você fica meio perdido. É muito sim. Para quem não sabe, eu fiz história, sou professor de história, não atuo mais, mas e a Universidade de História ela tem menos isso. Ela não tem esse baque tão grande, que parece que a galera que escolhe história é uma galera com sei lá, com um perfil um pouco mais homogêneo, né? Um pouco mais. É. Mas tinha isso agora dentro da universidade, dentro da arquitetura, com certeza. E principalmente, né, quando você fala em Fundão, eu fiz o UFRJ, mas é no IFIX, é um prédio à parte no centro do Rio, então são só 3 cursos lá. Agora, quando você fala em Fundão, você está falando, né, de uma ilha inteira voltada para aquela universidade, gente de tudo quanto é parte do Brasil está ali, até gente de fora do Brasil fazendo intercâmbio. Tem um ônibus interno para chegar de um lugar ao outro, você vai de ônibus lá dentro. E aí você precisa se adequar a tudo isso, né? Mas além dessa disciplina e além dessas questões, qual a coisa mais difícil que você acredita que você teve que vencer, né, dentro da universidade para conseguir se formar? Assim, teve alguma coisa além dessas aí que você identificou? Mas, sim, mas você diz em relação a matérias ou... A qualquer coisa que você tenha enfrentado de dificuldade nesse... Porque, como você colocou, uma questão de um baque nesse mundo, de uma dificuldade, de uma série de coisas, o que no dia a dia te atrapalhava ali e que você falava assim, caramba, talvez essa pessoa tenha mais facilidade do que eu e para mim está difícil, eu não vou conseguir melhorar a pergunta? Tem várias coisas, Felipe. Uma delas é essa questão da localização da faculdade, né? Então, apesar de eu não morar muito longe de lá, eu tinha muito mais dificuldade de acesso do que outras pessoas, por exemplo. Então, já foi tempo de eu ficar 1h30 no ponto de ônibus lá, esperando o meu ônibus para voltar para casa, sair super tarde, pegar 2 horas de engarrafamento para chegar. Isso diminui o tempo que você tem para estudar. Você já chega em casa morrendo de fome se você estuda de manhã e vai para casa. Eu acho que atrapalha em vários sentidos. Isso estressa, cansa, e isso foi uma das coisas. Outra coisa que eu acho que é fundamental até para as pessoas que estão planejando entrar em arquitetura é a questão da tecnologia e do acesso a equipamentos de informática. Assim, na faculdade de arquitetura a gente aprende a desenhar à mão no início e tudo mais, mas a gente não segue a faculdade apresentando desenhos técnicos ou qualquer tipo de desenho puramente à mão, porque todas as apresentações são digitais, as entregas são todas digitais, o mercado de trabalho é todo digital, ninguém faz desenho à mão mais, então você precisa ter acesso a uma máquina, e assim, a faculdade não oferece isso. Não oferece. Os professores exigem que você tenha esse desenvolvimento, que você aprenda, e assim, não é oferecido para os alunos nenhum tipo de curso para mexer nos programas que eles exigem, não tem máquina para você trabalhar na faculdade, e às vezes, aos trancos e barrancos, você arruma uma, mas às vezes é mais lento, você não consegue trabalhar direito, e isso é meio que cobrado pelos professores. Por que o seu 3D está pior do que o do seu amigo conseguiu fazer? E eles não levam em consideração que as pessoas têm situações diferentes. Então, isso foi uma dificuldade bem grande, ter que me virar para aprender todos os programas que a gente usava, fiz curso por fora, computador também, eu fui comprar depois de muito tempo, porque é uma coisa cara, né? E ainda assim não foi o melhor dos melhores. Esse acesso ao equipamento realmente é muito difícil. E também eu acho que deixa muito clara essa diferença social entre os alunos da faculdade, né? Eu acho isso bem ruim. Que bom que a gente conseguiu entrar nisso, porque é um ponto para ser chamado a atenção. Então, meio que nem adianta. Se você não tiver esses equipamentos ou não puder correr atrás, vai ficar complicado para você conseguir se Fica formar. complicado. Né? Bom, complicado. já é uma coisa maneira. Não, eu vou fazer uma pergunta que não está dentro do escopo que a gente combinou, mas fica à vontade para não responder.
que é assim, eu tenho acompanhado bastante todo esse processo evolutivo tecnológico de diversas áreas e a arquitetura não está de fora, né? Agora a gente tem tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, e até alguns aplicativos que você, teoricamente, sozinho, consegue montar uma planta. O que vocês, arquitetos, pensam disso? Como é que vocês estão utilizando isso? Olha, a gente acha que o desenvolvimento tecnológico na área ele é sensacional, de certa forma, assim, para a gente, tá? Para as coisas que a gente usa, para os softwares profissionais. Isso é sensacional porque a gente está abandonando aquela coisa de criar desenhos separados e está trabalhando com programas mais complexos, que são mais parametrizados e que a gente consegue projetar um edifício e não fazer desenhos, porque a arquitetura ela está migrando, né, disso de fazer planta, corte, elevação, 3D, tudo separado, são desenhos separados para a gente projetar um edifício digitalmente. E aí esses desenhos são só um resultado desse projeto. Isso é sensacional porque isso otimiza muito o trabalho, isso acaba tornando o processo mais rápido para a gente, mas, por outro lado, ainda está rolando essa migração, né? Não são todos os escritórios que trabalham dessa forma ainda. Eu, por exemplo, ainda não trabalho. Mas é muito bacana esse avanço que a gente está tendo. Essa questão da realidade virtual também é muito legal. A gente consegue colocar o cliente dentro do projeto dele, olhar 360, se sentir ali. Agora, esses aplicativos mais simples que dão acesso às outras pessoas a fazer uma planta, por exemplo, a fazer um 3D, a gente geralmente pensa nisso com muito cuidado, porque às vezes as pessoas acham que só porque estão tendo um acesso àquele tipo de ferramenta, ela se torna apta para poder fazer aquilo. Elas não usam aquilo como uma coisa para ajudar, para ter ideias, enfim, tem muita gente Ser uma que usa coisa puramente visual, né? exatamente, tipo a galera que assistiu um vídeo no YouTube de alguma coisa e acha que está apto para fazer aquilo. Então a gente tem muito medo das consequências que podem gerar esse tipo de atividade, né? Não só por parte do cliente, que às vezes acha, eu posso fazer sozinho, ou por conta de contratar algum profissional que não é profissional de verdade, que se utiliza dessas ferramentas. Então a gente olha para isso com muito cuidado, porque não à toa a gente estudou 5, 6, 7 anos para fazer algo e não vai ser em 5 minutos assistindo um tutorial do aplicativo que você vai saber fazer igual. Então, a gente se divide um pouco com relação a essas tecnologias aí que estão muito bem surgindo. respondido, muito, muito bem. E, bom, a gente, nessa pergunta, que nem estava no escopo que a gente bateu o papo agora, a gente falou, acabou que deu para perceber que dá para ter uma migração diferente em diferentes áreas da arquitetura. Uhum. Tenho duas perguntas para você. A primeira, qual área da arquitetura você escolheu e por quê? E se você poderia dizer 2 ou 3 outras áreas em que a arquitetura poderia atuar, só para elucidar a galera que está a fim de seguir nessa área. Tá, eu trabalho com arquitetura de interiores, reforma, basicamente grande parte do meu trabalho é relacionada a isso. E eu gosto muito dessa área. Antes de começar a trabalhar com essa área, eu já queria. Eu fiz estágio em várias outras áreas, fiz corporativo, fiz hotelaria, legalização, mas eu já sabia que eu gostava de interiores. Eu só fui estagiar com isso no último período e aí segui. Mas eu acredito que a arquitetura ela vai além da estética, né? Toda vez que as pessoas pensam em arquitetura, pensam só na estética, deixar minha casa bonita e tudo mais. Mas a arquitetura não é só estética, ela é funcionalidade. Então, você consegue mudar a dinâmica de um espaço completamente através da mudança dessa configuração dos espaços, da estética também, da infraestrutura. A gente mexe com isso tudo. Então, e ver a relação que o cliente tem com esse espaço, conseguir traduzir aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, aquilo que ele espera, e depois ver a reação, ver, nossa,
nem parece a minha casa antiga, agora sim tá com cara de casa, coisas desse tipo. Loja também, a gente trabalha muito com loja. Então, é você ver toda uma ideia, todo um conceito, muitas delas que às vezes não estão nem muito definidas, e você vê aquilo depois materializado em forma de espaço. Eu acho isso sensacional. E a forma como isso consegue trazer sensações para as pessoas, os espaços trazem sensações. Então, eu acho que isso é o que me faz mais brilhar os olhos. Não tenha Mas tem outro... dúvida, eu ia inclusive falar isso. Desculpa te cortar, seu olho brilha falando isso e eu vou além, tá? Do que você falou, conforme você foi falando, a coisa foi ficando bem mais clara. Quando você até a questão do que aquilo provoca de sentimentos bons para a pessoa, né? Porque uma casa Uhum, arrumada, uma determinada uhum. iluminação, tudo provoca, pode provocar coisas boas ou ruins naquela pessoa. Então, o arquiteto ele também é alguém que pode trazer bem-estar para a pessoa. Que loucura, né? Ele deve. Inclusive, eu reparei que durante a pandemia, um monte de pessoas que eu conheço começou a reformar casa. Às vezes nem reformas muito grandes, às vezes só pintar, ou comprar uma prateleira, comprar um quadro. Esse espelho que entrou aqui em casa durante a pandemia, por exemplo. Então, isso prova que o ambiente que a gente está inserido, isso influencia diretamente a nossa dinâmica de vida, a nossa produtividade, o nosso humor. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em espaços que façam com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, encontrem conforto, enfim, para qualquer que seja o uso desse local. Maneiro, 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 maneiro. E citar agora mais uns 2 ou 3 campos em que a galera pode atuar, ou dentro desses 2, 3, qual que você está vendo que mais está bombando aí, virou a modinha do momento, enfim? Olha, eu costumo dizer que a arquitetura de interiores é um campo bem popular na arquitetura, mas um campo que dá bastante retorno financeiro, mas que já é uma coisa que as pessoas não se interessam muito, é a arquitetura legal, que trabalha com legalização de imóvel, terreno e tudo mais. Por Legal. exemplo, você tem um terreno na sua casa e vai fazer um famoso puxadinho atrás, você precisa levar isso até a prefeitura e tudo mais. Uhum. Então, você precisa chamar um arquiteto que trabalhe com legalização para poder executar todo esse processo para você. E é uma área que tem um retorno financeiro bom, assim, que é algo que a maioria não topa fazer, não gosta muito. Então, é um campo mais... eu acho que tem mais oferta, talvez. Mas tem muita gente que trabalha também só com visualização arquitetônica, que é a parte de 3D, é maquete virtual, né? Tem gente que só faz maquetes 3Ds tipo, vende para outros escritórios de arquitetura. Tem escritórios que só trabalham com projeto, mas terceirizam algumas coisas. E aí... Perdão, Felipe, tem como você cortar depois que meu telefone tocou, assim, eu fiquei Sem meio... problema. É para ir ao ar assim. É isso aí. A gente está aqui. Ai, meu Deus, tá. Então, tem gente que só mexe com maquete virtual, e aí são coisas incríveis, assim, super realistas, muito elaboradas, e que demoram horas para ficar prontas, mas que traz aquele resultado muito surpreendente, que faz toda a diferença para quem está apresentando aquele projeto, né? Tem gente que trabalha só com corporativo, que é projeto para escritório, prédio comercial, essas coisas assim. Tem restauro, gente que trabalha com restauração de patrimônio, construções antigas, ou você pode também seguir a área de pesquisa na faculdade, também tem muita gente que opta por essa área e dá aula depois, enfim, tem infinidade de coisas. Duda, para a gente fechar esse papo aqui maneiro, infelizmente, bem maneiro mesmo, eu não esperava menos. Se você pudesse falar com a Duda do passado e dar alguns conselhos a ela de como ela poderia fazer diferente que facilitaria o caminho, o que você falaria para isso servir para a galera que está tentando agora entrar na universidade, está pensando em fazer arquitetura?
Primeiro eu ia falar para ela não ter tanta pressa. Legal, ótimo conselho. Isso é uma coisa, porque eu entrei muito nova na faculdade e a gente acha que a faculdade dura 5 anos e eu ia sair com 22 anos da faculdade, eu saí com 24 para 25. E não faz a menor diferença você fazer, quer dizer, para mim faz a menor diferença você demorar um pouco mais, porque você tem mais acesso a conhecimento, mais acesso a contatos, você consegue enxergar mais a dinâmica da profissão no mercado e da dinâmica da profissão no campo acadêmico. Você tem mais contato com as pessoas sobre o que elas estão falando, o que elas estão pensando sobre arquitetura, o que elas também desejam para a vida delas, aonde que elas estão estudando. Foi assim que eu tive contato com o intercâmbio, por exemplo. Papo vai, papo vem nos corredores, fulano vai fazer intercâmbio. Eu pensei, por que não? Né? A gente, na época, tinha um sistema de bolsas, né? Um programa de bolsas de intercâmbio do governo, que era o Ciências Sem Fronteiras. E aí eu pensei em aplicar também. Estudei 1 ano e meio na Alemanha, e isso, num tempo normal, as pessoas iam pensar, poxa, ia atrasar o curso, né? 1 ano e meio atrasando o curso. Mas aquilo, para mim, foi uma experiência incrível, agregou muito culturalmente para a vida também, e eu acho que fez toda a diferença no processo da formação. Eu não trocaria isso tudo me formando 1 ano e meio mais cedo, né? E eu acho que o tempo que você passa na faculdade também tendo acesso não só às matérias, mas experimentando os estágios, por exemplo. A arquitetura é um curso muito prático e o mundo profissional da arquitetura ele é muito diferente do mundo acadêmico. Então, quando você sai da faculdade de arquitetura e você vai para o mercado de trabalho, você vê que é muito diferente. Muito diferente. Tudo sai do teórico e tem uma outra dinâmica funcional. É mais rápido, mais corrido, coisas que às vezes não deu tempo de aprender e você só vai aprender fazendo. Então, o máximo que você puder fazer de estágio também é muito positivo. E tem aquele negócio também, né? As empresas sempre pedem experiência. E como que você vai ter experiência se você nunca trabalhou com aquilo? Então, quanto mais cedo você pensar em atuar no mercado de alguma forma, é legal e já vai ajudando você a formular o que você gosta, o que você não gosta. Essa questão da pressa, eu acho que é primordial, assim, número 1. E segunda coisa da gente não se cobrar tanto e entender que as pessoas têm processos de aprendizagem muito diferentes. Que aquilo que alguma pessoa, às vezes, pega assim e é muito rápido para fazer um trabalho bom em tudo, muito fácil, tudo é muito fácil. Tem aquelas pessoas que são CR 9,5, né? Brabo. Mas que a gente tem que ter a noção de não medir as nossas próprias capacidades com a régua do coleguinha, né? E eu acho que eu comecei a aprender isso mais do meio para o final, em ver que não, eu tenho esse tempo aqui, a minha produtividade é essa, eu sei que eu consigo chegar aqui, então é entender qual é o seu processo pessoal e não olhar para o outro, entender quanto tempo que você leva para aprender, para estudar, para fazer seus trabalhos e se organizar nisso. E não se cobrar tanto, achar que você é de menos. Você está ali aprendendo, como todo mundo, você vai passar a vida inteira aprendendo tudo. Se for, você não sabe tudo. Mas é isso, assim, ter essa noção. E a terceira coisa que eu acho que é fundamental para a faculdade de arquitetura, já que é um curso da indústria criativa, criatividade não é um dom divino. Isso tem que estar muito em mente, assim, ninguém pode esquecer disso nem um minuto. Aquilo que você falou das pessoas virem de diferentes lugares da educação, diferentes contextos sociais e culturais e tudo mais, muitas das vezes eu observei que essas pessoas às vezes eram as mais criativas do curso, tinham mais facilidade, mas depois eu fui entendendo que criatividade é repertório, criatividade é estudo, criatividade é treino. Sabe, você se envolver com aquilo e desenvolver. Eu não entrei na faculdade super criativa. Eu faço coisas hoje que eu, olhando para trás, eu não ia achar, olha, eu faço isso, nossa.
porque eu ia pensar, não sou criativa o suficiente. E não, criatividade é tudo que você vê, todo tipo de cultura que você consome, não só de arquitetura, mas é treino, é desenho, é tudo. Você precisa se envolver muito com aquela temática para criar esse repertório da criatividade. E quando você vê, as coisas vêm assim. Então, e o pior que é mesmo. E quando você olha essas três uma coisas determinada... são muito importantes para entender. Quando você olha uma determinada coisa e você está envolvido e você tem repertório, aquilo te dá um insight, dali a produção acontece, né? Então, certamente... Que 3 conselhos, gente! Que 3 conselhos! Sério, sério mesmo, foi bem profundo, foi reflexivo. E esse último, então, criatividade não é um dom divino, é a Não é. maior pura verdade do mundo. Do mundo. Felipe, eu vou até te contar uma curiosidade, porque durante a faculdade de arquitetura, eu comecei a ter acesso a maior mostra de arquitetura e decoração que tem no Brasil todo, que ela tem em vários estados, na verdade, que chama Casa Cor. Está até rolando o evento nesse momento. E durante a faculdade, eu já visitei várias edições do Casa Cor e eram os melhores arquitetos do Rio de Janeiro participavam e tudo mais. São umas coisas muito incríveis, muito diferentes daquilo que você costuma ver, né? Porque além de ser uma equipe muito incrível de profissionais, tem a questão das novas tendências e de ser uma mostra que tem aquele cunho mais artístico, então eles exploram, eles ousam muito mais. E eu lembro de passar pelos ambientes do Casa Cor pensando, gente, será que algum dia da minha vida eu vou ter essa capacidade de criar um espaço desse nível, assim, desse tipo? E aí, agora no ano de 2020, eu comecei a trabalhar em um escritório muito tradicional de arquitetura daqui do Rio de Janeiro, um grande escritório de arquitetura, que todo ano está no Casa Cor, e eu recebi o presente de ser arquiteta encarregada do projeto e da obra do Casa Cor. Muito maneiro. E tá lá. Minha mãozinha tá toda lá sendo exibida. Isso foi, assim, um presente muito grande e algo que eu também diria para Duda do passado. Olha, não fica acreditando que você não vai conseguir as coisas, porque a vida muda muito rápido e você se esforça, a gente se esforça pra caramba e a gente vai chegar em algum lugar, não tem como. Duda, eu não tenho nem como agradecer. Obrigado por você ter compartilhado isso, essa parte final, não só tudo que você falou da sua vida, né? Que acabou que essa entrevista é um pouco de abertura da própria vida, né? A gente se expõe um pouco. Então, assim, obrigado por você ter compartilhado essa parte final. Parabéns demais. Eu já era babão, orgulhoso, agora estou mais ainda. Não tenha dúvida que eu nunca tive dúvida de onde você poderia chegar e onde você vai chegar. Obrigado. Obrigada pelo seu tempo. Pelo espaço. Hoje é sábado, 22 de maio, 10h57 da manhã. Então, assim, é um tempo mesmo que ela entregou para a gente do final de semana dela. Não tenho palavras. Mas com o maior prazer. Muito obrigado. E um beijo para você. Espero que a gente se veja e que você participe das próximas edições. E é isso, gente. Com certeza. Pode contar comigo. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei. Não deixe de assistir os outros e os próximos que vão vir. Duda, dá um tchau. Não desliga para eu dar tchau para você fora daqui. Beijo, Felipe. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um abraço. Beijo.